Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, é um vídeo que eu considero ser especial, onde a gente vai fazer orientações para a prova de humanas / geografia para o CFO Bahia. Este é um sonho de muitos baianos, ou quem sabe brasileiros, muitos jovens, muitos homens, muitas mulheres, pretendem ingressar na carreira militar para oficial. E se você, de repente, tem esse sonho, chegou o seu momento de tentar, de se permitir. Primeira coisa é você acreditar em você mesmo, porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar em você. Então acredite no seu sonho, se permita fazer essa experiência, faça a sua inscrição e eu estou aqui tentando fazer algumas contribuições para vocês, né, para que você tenha maior percentual de acertos possível, ou por que não gabaritar a nossa prova de humanas, que inclui geografia e história. Eu sou Vinícius, professor de geografia, e esses são os tópicos que o edital, o conteúdo programático do edital para o CFO disponibiliza, e a gente vai fazer alguns comentários e também fazer algumas orientações de como você estudar essa abordagem aqui. O edital ele traz 4 tópicos, tá? Isso aqui é uma versão super resumida, lá tem um detalhamento bem maior, né? O tópico 1, ele apresenta um tema relação sociedade e natureza, né? Isso aí vai envolver diretamente questões ambientais, né? Porque essa relação sociedade e natureza, ela tem cada vez mais sido alterada, potencializada, vivemos experiências, né, com as revoluções industriais, então tem alguns tópicos que vão trazer essa fundamentação e o candidato precisa entender algumas questões de ordem ambiental. No tópico 2, a gente tem um tópico que é estrutura econômica, social, política mundial. Presta bem atenção a esse detalhe aqui e essa variável quando ele fala que essa é na perspectiva de mundo. Na geografia, é muito importante a gente entender, né, se ele está delimitando o mundo ou se ele está delimitando o Brasil. No tópico 2, ele diz que o candidato precisa entender de estrutura econômica no mundo, ou seja, isso torna, naturalmente, como a gente já sabe, quem é professor já tem experiência, é um edital que tem uma complexidade maior do que um concurso, eventualmente, para soldado. Um concurso para soldado, geralmente, ele cobra só temas ligados ao território brasileiro e, às vezes, só daquela região, que no nosso caso, baiano, só Nordeste. Ou seja, o edital para oficial, por essa orientação que você está recebendo nesse vídeo, é um roteiro mais amplo, mais extenso, mas isso não quer dizer que eu esteja falando isso para te desestimular, ao contrário, para te orientar, para dizer que caminho você deve seguir. Dentro dessa abordagem aqui, você deve dominar questões, né, sobre o capitalismo, suas características, suas fases, né, como isso aconteceu em cada período, em cada século, o processo de industrialização ou as revoluções industriais, estudar as características, estudar os seus impactos, a famosa DIT, ou Divisão Internacional do Trabalho. Temos vídeo sobre esse tema, tá? Muitos desses assuntos nós já temos vídeos aqui no nosso canal, que vale a pena você assistir, e nós vamos deixar alguns links aí para você, naturalmente, vivenciar essa experiência de estudo até a data da prova e assistir a tua aprovação. Guerra Fria, um assunto também muito visto na escola, muito abordado na escola. Esse é um conteúdo que é considerado um queridinho para muitos professores e também elaboradores de questões, por isso vale a pena estudar esse tema. Você pode encontrar ou com o nome Guerra Fria ou também com o termo Velha Ordem Mundial, ok? Tópico 3, o processo de produção e ocupação do espaço brasileiro. Aqui agora a gente já tem uma diferença porque ele focou em Brasil. Presta muita atenção a isso, porque se você se deparar, fizer a experiência, for estudar por bancos de questões,
Se você for estudar por bancos de questões, você vai ver que tem alguns assuntos lá que ele pergunta se você quer questões ligadas ao mundo ou questões ligadas ao Brasil. Observe que ele colocou a industrialização no mundo e no Brasil. Tem muito concurso que ele coloca só Brasil, esse colocou o mundo e o Brasil. Então você precisa entender esse processo no nosso país, bem como nos outros também. Urbanização brasileira, agricultura brasileira, população brasileira, esses temas são todos temas que a gente chama de temas que versam sobre a geografia humana, estão intimamente ligados. Como eles estão intimamente ligados, né? Quando você tem tempo, você estuda eles separadamente. Quando a gente tem um tempo mais condensado, a gente está brigando contra o tempo, a gente tem uma versão, né? Tem como também trabalhar a relação entre essas variáveis aqui e o processo de regionalização no Brasil. E para fechar com chave de ouro, para não ficar, né, fora do convencional, o último desafio, que é entender questões de atualidades. O que está acontecendo atualmente? O que está acontecendo nos últimos anos? Aí a gente tem como exemplos, né, temas como as guerras recentes. Quais são as guerras que estão acontecendo agora? Quais são os conflitos que o mundo está vivenciando? A alternância de poder. Que país do mundo vivenciou eleição nos últimos tempos, né? Temos vídeos sobre questões como essas também. Eleição dos Estados Unidos, guerra em Ucrânia versus Rússia, né? Conflito das Coreias, a questão dos países emergentes. Enfim, acompanhe o nosso canal que você vai ter abordagens muito relevantes em relação a isso aí. Desejo a você que vai fazer o CFO sucesso na sua caminhada. Siga em frente, conte conosco, conte com as nossas contribuições. Pega esses links que a gente vai disponibilizar para vocês, uma sequência de aulas muito importante para te ajudar a gabaritar essas questões. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.